Meditações de Marco Aurélio. Capítulo 1. Leitura do texto original e análise dos pontos principais. Antes de iniciar a leitura, solicito que se inscreva no canal e curta esse vídeo para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e entregá-lo para mais pessoas que possam se beneficiar dos ensinamentos de Marco Aurélio em suas vidas. Vamos começar a leitura do texto original. Capítulo 1. Aprendi com meu avô Verus o bom caráter e a serenidade, da reputação e memória legadas por meu pai, o caráter discreto e viril, de minha mãe, o respeito aos deuses, a generosidade e a abstenção não somente do agir mal, como também de incorrer em semelhante pensamento, mas ainda a frugalidade no regime de vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos. Do meu bisavô, o não haver frequentado as escolas públicas e ter desfrutado de bons mestres em casa, e ter compreendido que para tais fins é preciso gastar com generosidade. Do meu preceptor, o não ter pertencido à facção nem dos verdes, nem dos azuis, nem partidário dos grandes escudos, nem dos pequenos escudos, o suportar as fatigas e ter poucas necessidades, o trabalho com esforço pessoal e a abstenção de excessivas tarefas, e a desfavorável acolhida à calúnia. De Diogneto, o evitar inúteis ocupações, e a desconfiança do que contam os que fazem prodígios e feiticeiros sobre encantamentos e invocação de espíritos, e de outras práticas semelhantes, e o não dedicar-me à criação de codornas nem sentir paixão por essas coisas, o suportar a conversa franca e familiarizar-me com a filosofia, e o ter escutado primeiro a Báquio, depois a Tandárido e Marciano, ter escrito diálogos na infância, e ter desejado a cama coberta de pele de animal, e todas as demais práticas vinculadas à formação helênica. De Rústico, o ter concebido a ideia da necessidade de direcionar e cuidar do meu caráter, o não ter me desviado para a emulação sofista, nem escrever tratados teóricos, nem recitar discursos de exortação, nem fazer-me passar por pessoa ascética ou filantrópica com vistosos alardes, e o ter me afastado da retórica, da poética e dos belos modos, e o não passear de toga pela casa e nem fazer coisas semelhantes. Também o escrever as cartas de maneira simples, como aquela que ele mesmo escreveu em Sinuessa para minha mãe. O estar disposto a aceitar com indulgência a chamada e a reconciliação com os que nos ofenderam e incomodaram, assim que queiram retratar-se. A leitura com precisão, sem contentar-me com umas considerações gerais, e o não dar meu consentimento com prontidão aos charlatões. O haver tido contato com os comentários de Epicteto, das quais me entregou uma cópia sua. De Apolônio, a liberdade de critério e a decisão firme, sem vacilo nem recursos fortuitos, não dirigir o olhar a nenhuma outra coisa além da razão, nem sequer por pouco tempo, o ser sempre inalterável, nas fortes dores, na perda de um filho, nas enfermidades prolongadas, o ter visto claramente em um modelo vivo que a mesma pessoa pode ser muito rigorosa e ao mesmo tempo despreocupada, o não mostrar um caráter irracional nas explicações, o ter visto um homem que claramente considerava como a mais ínfima de suas qualidades a experiência e a diligência ao transmitir as explicações teóricas, o ter aprendido como se deve aceitar os aparentes favores dos amigos, sem desejar ser subornado por eles nem rejeitá-los sem tato. De sexto, a benevolência, o exemplo de uma casa governada patriarcalmente, o projeto de viver conforme a natureza, a dignidade sem afetação, o atender aos amigos com presteza, a tolerância para com os ignorantes e para com os que opinam sem refletir, a harmonia com todos, de tal forma que seu trato era mais agradável que qualquer adulação, e os demais, naquele preciso momento, sentiam o máximo respeito por ele. A capacidade de descobrir com método indutivo e ordenado os princípios necessários para a vida, o não ter dado nunca a impressão de cólera nem de nenhuma outra paixão,
mas antes ser o menos afetado possível pelas paixões e, ao mesmo tempo, ser o que mais profundamente ama a humanidade. O elogio sem estridências, o saber multifacetado sem alardes. De Alexandre, o gramático. A aversão à crítica, o não repreender com injúrias os que tenham proferido um barbarismo, solecismo ou som mal pronunciado, mas proclamar com destreza o termo preciso que deveria ser pronunciado, em forma de resposta, ou de ratificação, ou de uma consideração em comum sobre o próprio tema, não sobre a expressão gramatical, ou por meio de qualquer outra sugestão ocasional e apropriada. De frontão, o ter-me detido a pensar como é a inveja, a astúcia e a hipocrisia própria do tirano, e que, em geral, os que entre nós são chamados eupátridas são, de certa forma, incapazes de afeto. De Alexandre, o platônico. O não dizer a alguém muitas vezes e sem necessidade, ou lhe escrever por carta, estou ocupado, e não recusar assim, sistematicamente, as obrigações que impõem as relações sociais, com a justificativa de ter muitas ocupações. De Catulo. O não dar pouca importância à queixa de um amigo, ainda que casualmente fosse infundada, mas tentar consolidar a relação habitual, o elogio cordial aos mestres, como faziam Domício e Atenódoto, o amor verdadeiro pelos filhos. De meu irmão Severo, o amor à família, à verdade e à justiça, o ter conhecido, graças a ele, Atrásias, Elvídio, Catão, Dião, Bruto, o ter concebido a ideia de uma constituição baseada na igualdade ante a lei, regida pela equidade e pela liberdade de expressão igual para todos, e de uma realeza que honra e respeita, acima de tudo, a liberdade de seus súditos. Dele também, a uniformidade e constante aplicação a serviço da filosofia, a beneficência e generosidade constante, o otimismo e a confiança na amizade dos amigos, nenhuma dissimulação para com os que mereciam sua censura, o não requerer que seus amigos conjecturassem sobre o que queriam ou o que não queriam, pois estava claro. De Máximo, o domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar por nada, o bom humor em todas as circunstâncias e, especialmente, nas enfermidades, a moderação de caráter, doce e, ao mesmo tempo, grave, a execução, sem teimar, das tarefas propostas, a confiança que todos tinham nele, porque suas palavras respondiam a seus pensamentos e em suas atuações procedia sem má-fé, o não surpreender-se nem perturbar-se, em nenhum caso precipitação ou lentidão, nem impotência, nem abatimento, nem riso a gargalhadas, seguidas de acessos de ira ou de receio, a benevolência, o perdão e a sinceridade, o dar a impressão de homem reto e inflexível mais que retificado, que ninguém se sentisse menosprezado por ele, nem suspeitasse que se considerava superior a ele, sua amabilidade, enfim. De meu pai, a mansidão e a firmeza serena nas decisões profundamente examinadas, o não vangloriar-se com as honras aparentes, o amor ao trabalho e à perseverança, o estar disposto a escutar aos que podiam contribuir de forma útil para a comunidade, o dar, sem vacilo, a cada um segundo o seu mérito, a experiência para distinguir quando é necessário um esforço sem desmaios e quando é preciso relaxar, o saber, por fim, as relações amorosas com os adolescentes, a sociabilidade e o não consentir aos amigos que participassem sempre de suas refeições e que não o acompanhassem, necessariamente, em seus deslocamentos, mas antes, quem o tivesse deixado, momentaneamente por alguma necessidade, o encontrasse sempre igual. O exame minucioso nas deliberações e na tenacidade, sem aludir à indignação, satisfeito com as primeiras impressões. O zelo ao conservar os amigos, sem mostrar nunca desgosto nem louca paixão. A autossuficiência em tudo e a serenidade. A previsão de longe e a regulação prévia dos detalhes mais insignificantes, sem cenas trágicas.
a repressão das aclamações e de toda a adulação dirigida à sua pessoa, o velar constantemente pelas necessidades do império, a administração dos recursos públicos e a tolerância à crítica em qualquer uma dessas matérias, nenhum temor supersticioso em relação aos deuses, nem disposição para captar o favor dos homens mediante agasalhos ou esmolas ao povo. Pelo contrário, sobriedade em tudo e firmeza, a ausência absoluta de gostos vulgares e de desejo inovador. O uso dos bens que contribuem para uma vida fácil e a fortuna os usufruía em abundância, sem orgulho e, ao mesmo tempo, sem pretextos, de tal forma que os acolhia com naturalidade quando os possuía, mas não sentia necessidade deles quando lhe faltavam. O fato de que ninguém o tivesse taxado de sofista, vulgar ou pedante. Pelo contrário, era tido por homem maduro, completo, inacessível à adulação, capaz de estar à frente dos assuntos próprios e alheios. Além disso, o apreço pelos que filosofam de verdade, sem ofender aos demais nem deixar-se, tampouco, ser enganado por eles. Mais ainda, seu trato afável e bom humor, mas não em excesso. O cuidado moderado do próprio corpo, não como quem ama a vida, nem com excessos, nem com negligência, mas de maneira que, graças ao seu cuidado pessoal, em poucas ocasiões, teve necessidade de assistência médica, de fármacos e remédios. E, especialmente, sua complacência, isenta de inveja, aos que possuíam alguma faculdade, por exemplo, a facilidade de expressão, o conhecimento da história, das leis, dos costumes ou de qualquer outra matéria, seu afinco em ajudá-los, para que cada um conseguisse as honras de acordo com sua peculiar excelência, procedendo em tudo segundo as tradições ancestrais, mas procurando não fazer ostentação nem sequer disso, de velar por essas tradições. Além disso, não era propício a movimentar-se nem a agitar-se facilmente, mas gostava de permanecer nos mesmos lugares e ocupações, e, imediatamente, depois das fortes dores de cabeça, rejuvenescido e em plenas faculdades, se entregava às tarefas habituais. O não ter muitos segredos, mas muito poucos, excepcionalmente, e apenas sobre assuntos de Estado. Sua sagacidade e cautela na celebração de festas, na construção de obras públicas, nas designações e em outras coisas semelhantes, é próprio de uma pessoa que olha exclusivamente para o que deve ser feito, sem se preocupar com a aprovação popular em relação às obras realizadas. Nem banhos fora do tempo, nem amor à construção de casas, nem preocupação pelas comidas, nem pelas telas, nem pelas cores dos vestidos, nem pela boa aparência de seus servidores. A vestimenta que usava procedia de sua casa de campo em Lório, e a maioria de suas vestes, das que tinha em Lanúvio. Como tratou o cobrador de impostos em Tusculo, que lhe fazia reclamações. E todo o seu caráter era assim. Não foi nem cruel, nem arrebatador, nem duro, de maneira que jamais se pudesse falar sobre ele. Até o suor. Mas tudo havia sido calculado com exatidão, como se lhe sobrasse tempo, sem perturbação, sem desordem, com firmeza, concertadamente. E caberia bem a ele o que se recorda de Sócrates, que era capaz de abster-se e desfrutar daqueles bens, cuja privação debilita a maior parte, enquanto que seu desfrute lhe faz abandoná-los. Seu vigor físico e sua resistência, e a sobriedade, em ambos os casos, são propriedades de um homem que tem uma alma equilibrada e invencível, como mostrou durante a enfermidade que lhe levou à morte. Dos deuses, o ter bons avós, bons pais, boa irmã, bons mestres, bons amigos íntimos, parentes e amigos, quase todos bons. O não haver me deixado levar facilmente, nunca, a ofender nenhum deles, apesar de ter uma disposição natural idônea para poder fazer algo semelhante, se a ocasião tivesse sido apresentada. É um favor divino que não me apresentava nenhuma combinação de circunstâncias que me colocassem à prova. O não ter sido educado muito tempo junto à concubina do meu avô, o ter conservado a flor da minha juventude e o não ter demonstrado antes do tempo minha virilidade, mas, inclusive, ter demorado por algum tempo.
O ter estado submetido às ordens de um governante, meu pai, que deveria arrancar de mim todo orgulho e me fazer compreender que é possível viver no palácio sem ter necessidade de guarda pessoal, de vestimentas suntuosas, de candelabros, de estátuas e outras coisas semelhantes e de um luxo parecido, mas que é possível centrar-se em um regime de vida muito próximo ao de um simples cidadão, e nem por isso ser mais desgraçado ou mais negligente no cumprimento dos deveres que, soberanamente, a comunidade exige de nós. O ter tido sorte de ter um irmão capaz, por seu caráter, de incitar-me ao cuidado de mim mesmo e que, ao mesmo tempo, me alegrava por seu respeito e afeto. O não ter tido filhos anormais ou disformes. O não ter progredido demasiadamente na retórica, na poética e nas demais disciplinas nas quais, talvez, pudesse ter me detido, se tivesse percebido que estava progredindo em um bom ritmo. O ter me antecipado a situar meus educadores no ponto de dignidade que imaginava que desejavam, sem demorar, com a esperança de que, já que eram tão jovens, o faria na prática mais tarde. O ter conhecido Apolônio, rústico, Máximo. O ter me mostrado claramente, e em muitas ocasiões, o que é a vida de acordo com a natureza, de maneira que, na medida em que depende dos deuses, de suas comunicações, de seus socorros e de suas inspirações, nada impedia já que vivia de acordo com a natureza, e se continuo, ainda longe desse ideal, é culpa minha por não observar as sugestões dos deuses e, com dificuldade, seus ensinamentos, a resistência do meu corpo durante longo tempo em uma vida com essas características. O ter me afastado de Benedita e de Teodoto, e inclusive mais tarde, embora ter sido vítima de paixões amorosas, ter me curado delas. O não ter me excedido, nunca com Rústico, apesar das frequentes disputas, do qual teria me arrependido. O fato de que minha mãe, que deveria morrer jovem, vivesse entretanto comigo nos últimos anos. O fato de que todas as vezes que quis socorrer um pobre ou necessitado de outras coisas, jamais ouvi dizer que não tinha dinheiro disponível. O não ter caído, eu mesmo, em uma necessidade semelhante para pedir ajuda alheia. O ter uma esposa de tais qualidades, tão obediente, tão carinhosa, tão simples. O ter conseguido facilmente, para meus filhos, educadores adequados. O ter recebido, por meio de sonhos, remédios, principalmente para não escarrar sangue e para evitar enjoos, e o de gaeta, em forma de oráculo. O não ter caído, quando me enamorei pela filosofia, nas mãos de um sofista, nem ter me entretido na análise de autores ou de silogismos, nem ocupar-me demasiado com os fenômenos celestes. Tudo isso requer ajudas dos deuses e da fortuna. Análise dos temas principais. Educação e formação do caráter. Marco Aurélio demonstra profunda valorização da educação personalizada. Reconhece a importância de investir generosamente em bons mestres particulares em detrimento das escolas públicas. Esta perspectiva ressalta como a formação individual e o mentoring direto são fundamentais para o desenvolvimento moral e intelectual. A educação não é vista apenas como transmissão de conhecimento, mas como modelagem do caráter através do exemplo vivo. Simplicidade e frugalidade. Um tema recorrente é a crítica ao luxo e ostentação. Da mãe aprende a frugalidade no regime de vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos. Do pai, item 16, observa como é possível usar bens materiais sem orgulho e sem dependência emocional deles. Esta filosofia de vida simples não é ascetismo extremo, mas uso consciente e desapegado dos recursos materiais. Autocontrole e disciplina emocional. Os ensinamentos estoicos centrais aparecem claramente. De Máximo, aprende o domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar por nada. De Apolônio, a capacidade de ser sempre inalterável, nas fortes dores, na perda de um filho, nas enfermidades prolongadas. Item 8. O autocontrole é apresentado como a base fundamental para uma vida virtuosa e racional. Relacionamentos e vida social.
Contrariamente à imagem popular do estoicismo como isolamento, Marco Aurélio valoriza profundamente as relações humanas. De Severo aprende a transparência nas amizades. De Catulo, o cuidado com as queixas dos amigos mesmo quando infundadas. O estoicismo aqui é apresentado como filosofia de engajamento social consciente e empático. Liderança e governança ética. As lições políticas do pai são extensas e profundas. Ouvir quem pode contribuir para a comunidade, dar a cada um segundo seu mérito, cuidar das necessidades do Estado com tolerância à crítica. São princípios atemporais de boa governança que combinam eficiência administrativa com justiça social. Crítica ao intelectualismo vazio. Marco Aurélio consistentemente rejeita o exibicionismo intelectual. De rústico, aprende a não fazer vistosos alardes de conhecimento ou ascetismo. De sexto, valoriza o saber multifacetado sem alardes. Item 9. Há uma preferência clara pela filosofia prática sobre a teorização acadêmica estéril. Gratidão e reconhecimento. Todo o capítulo é estruturado como um exercício de gratidão, reconhecendo que suas qualidades vieram de outros. Particularmente no item, agradece aos deuses por circunstâncias favoráveis, demonstrando humildade diante daquilo que não podemos controlar. Esta atitude de reconhecimento é fundamental para a paz interior estoica. Equilíbrio e moderação. Valoriza consistentemente quem mantém serenidade nas adversidades. Apolônio, inalterável nas fortes dores. Máximo com bom humor em todas as circunstâncias. A estabilidade emocional e o equilíbrio são apresentados como virtudes supremas, mais valiosas que talentos ou conquistas externas. Autenticidade versus aparência. Há uma rejeição sistemática da vaidade e superficialidade. Evita retórica vazia, poética ornamental, adulação, superstições. Marco Aurélio busca constantemente a substância sobre a aparência, o ser sobre o parecer. Esta busca pela autenticidade é um dos pilares da filosofia estoica. Filosofia como modo de vida. O texto demonstra que a filosofia não é exercício acadêmico, mas forma de viver. Cada lição aprendida se traduz em comportamento prático. Como tratar amigos, como governar, como lidar com adversidades, como usar bens materiais. A filosofia estoica é apresentada como sistema integrado de vida. Relevância contemporânea. Este capítulo permanece extraordinariamente atual porque aborda dilemas humanos universais, como viver com propósito, como liderar com integridade, como manter equilíbrio emocional em tempos difíceis, como cultivar relacionamentos autênticos. Marco Aurélio oferece um modelo prático de como integrar sabedoria filosófica na vida cotidiana, seja nas relações pessoais, na liderança ou na busca por sentido. Suas reflexões sobre simplicidade material, autenticidade pessoal e responsabilidade social ecoam fortemente nos debates contemporâneos sobre sustentabilidade, bem-estar mental e liderança ética. O exercício de gratidão que estrutura todo o capítulo também ressoa com descobertas modernas da psicologia positiva sobre a importância do reconhecimento e da humildade para a felicidade e realização pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima!